Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação. Hoje eu vou falar da pesquisa Avaliação da Água de Consumo das Comunidades de São Francisco do Conde, Baiaco, Santo Amaro e Cachoeira. Este trabalho tem como autores Josina Moutinho Tavares, Anderson Silva de Oliveira, Paulo Moutinho Andrade de Souza e, por mim, Walter da Silva Júnior. Bem, essa pesquisa ela tem como objetivo avaliar a potabilidade da água nos parâmetros físico-químicos e microbiológicos dessas comunidades. Estudos ambientais eles são muito importantes e são indispensáveis para avaliar a qualidade da água de algumas localidades, principalmente em regiões turísticas, como é no caso dessas cidades que esse estudo foi realizado. E alguns contaminantes químicos eles podem e são solubilizados na água, uma vez que a água é o solvente universal. Então esses compostos eles são solubilizados na água e, uma vez absorvido, eles muitas vezes não são eliminados com facilidade, o que ocorre uma bioacumulação desses componentes como metais pesados. E algumas análises microbiológicas são muito importantes, uma vez que a água ela deve estar isenta desses contaminantes. E uma das maiores preocupações ecológicas atualmente é em realização aos impactos ambientais que o homem provoca no meio ambiente, inclusive onde ele está inserido, como no caso da água, que, como é um bem de consumo universal e necessário para a manutenção do organismo, então é de suma importância avaliar a qualidade dessa água nos aspectos físico-químicos e microbiológicos. Bem, essas são as imagens das comunidades onde o estudo ambiental foi realizado. E a justificativa, por que é importante? Porque existe uma carência de estudos ambientais nessas comunidades. E esse foi um dos primeiros trabalhos realizados nessas comunidades que avalia as características físico-químicas e microbiológicas da água. E outra realidade é que a água é um veículo importante de contaminantes. Então é importante realizar estudos para verificar a qualidade da água de consumo, que é essencial. E uma vez que a água ela perde essa qualidade, tem contaminantes químicos e microbiológicos, podem causar diversos malefícios à saúde, como diarreias, alterações no metabolismo, porque uma vez entrando no organismo, esses contaminantes eles não são facilmente eliminados. Bem, a metodologia. Essa pesquisa, antes de mais nada, foi realizado um estudo bibliográfico na região, pesquisas. Em seguida, foi realizado um estudo de fotografias das áreas onde é realizada a captação da água, de rios. Em seguida, foi feito um checklist, uma pesquisa básica, para verificar como é o processo de saneamento dessas regiões, como é feito o saneamento básico nessas regiões. Além disso, foi selecionado os pontos de coleta, para verificar onde que essas amostras vão ser coletadas. E em seguida, assim que essas amostras foram coletadas, foi feito o tratamento no laboratório dos materiais de coleta. E em seguida, essas amostras elas passaram por análises físico-químicas e microbiológicas, e assim obtivemos os resultados, os dados gerados por essa pesquisa. A metodologia é possível verificar os pontos de coleta. Foi realizados dois pontos de coleta, duas coletas em várias regiões, ou seja, a comunidade de Baiaco foi realizada duas amostras, dois processos de amostragem, a ponto amostral de Cachoeira, Santo Amaro e São Francisco do Conde. Bem, aqui também é possível ver as coordenadas geográficas onde foi realizada essas coletas, no total de 8 pontos de amostras. Bem, essa tabela são os resultados físico-químicos das análises físico-químicas realizadas, na qual foi feita a análise de pH, cor, nitrogênio amoniacal, dureza, o cloro livre, sulfato, sulfito, nitrato e nitrito. Essas análises são importantes porque elas são indicadores de contaminação, tanto químico quanto físico-químico. Então, essas análises elas foram escolhidas, esses parâmetros foram escolhidos por esse motivo. E aqui, nessa tabela, a gente consegue extrair vários dados importantes, vários dados interessantes. Um deles é em relação à cor. Duas amostras, as duas primeiras amostras, elas apresentaram o parâmetro de cor acima do permitido pela portaria que foi realizado.
que é a portaria do Ministério da Saúde brasileiro. Então essas amostras elas estão com cor acima do permitido. E todos sabem que a água não deve ter cor, ela deve ser incolor. Então a presença de cor na água sinaliza a presença de contaminantes, né, de partículas que desviam a luz, né? Então ter cor na água é sinal de contaminação. Também é possível verificar aqui que o nitrogênio amoniacal ele deu alterado em algumas amostras e isso indica, o nitrogênio amoniacal indica a presença de contaminantes microbiológicos, uma vez que bactérias elas metabolizam material orgânico gerando nitrogênio amoniacal. Então é uma indicação de contaminação nessas amostras. Além disso, uma análise que chama muita atenção é a análise de cloro livre, uma vez que 4 últimas amostras apresentaram um valor de cloro livre abaixo do permitido pela portaria. Ou seja, a ausência de cloro é um indicador, né, é um possível indicador da presença de bactérias, uma vez que o cloro ele é um bactericida, né, utilizado no tratamento de água. Então, a ausência de cloro pode sinalizar sim a presença de bactérias e micro-organismos patogênicos. As restantes das amostras elas estiveram dentro, né, do que a portaria sinaliza. E aqui são os resultados das análises microbiológicas, onde é a parte mais preocupante, uma vez que pela ausência de cloro em algumas amostras, é possível verificar, né, que há a presença de algumas bactérias, né, uma delas que é a mais perigosa, que é a Escherichia coli. Então, aqui é possível verificar a presença de coliformes totais e a de Escherichia coli. Assim como nessas amostras também houve a presença de coliformes totais. A presença de coliformes totais indica uma contaminação bacteriana, uma vez que essas bactérias, né, os coliformes, vivem em intestino de animais de sangue quente. Então é uma contaminação muito importante e preocupante também. E a Escherichia coli é uma bactéria patogênica, muito conhecida, muito pesquisada, pela resistência que ela apresenta a alguns antibióticos, né? A resistência bacteriana elevada. Então, a presença de coliformes totais e Escherichia coli indica a contaminação bacteriana de excremento de animais na água, uma vez que essas bactérias só são encontradas, elas vivem, né? Elas vivem colonizadas em animais de sangue quente. E é interessante verificar que a Escherichia coli ela sempre vai estar presente onde as amostras de coliformes totais também foi positiva, uma vez que toda Escherichia coli é um coliforme, mas nem todo coliforme é uma Escherichia coli. Por isso que aqui nas amostras 6 e 7 houve a presença de coliformes totais, mas não houve a presença de Escherichia coli. Bem, aqui é uma imagem, né, das amostras na radiação ultravioleta. Na presença da radiação ultravioleta, essas amostras elas fluorescem, que é o sinal positivo de Escherichia coli. Isso acontece porque algumas enzimas específicas da atividade de coliformes, como no caso das beta-galactosidades, indicam, né, elas são hidrolisadas na presença do substrato enzimático. E a Escherichia coli ela tem uma atividade enzimática, né, que são as beta-glucuronidases, que são oxidadas, né? Elas reagem com o substrato e muda de cor. Por isso que aqui nessa imagem é possível verificar a mudança de cor que indica a presença de coliformes, né? E quando é submetida à radiação ultravioleta, ela floresce. Bem, por que é importante analisar, né, a Escherichia coli? Uma vez que ela é uma bactéria patogênica, como já abordei antes, e muito estudada. Talvez é uma das bactérias mais estudadas da atualidade, uma vez que ela tem um mecanismo de defesa muito interessante. Ela é uma bactéria gram-negativa, né? E que tem um processo patogênico alto na nossa sociedade. Aqui esse esquema é possível verificar por que essas bactérias elas florescem ultravioleta. Uma vez que o substrato enzimático ele tem, né, um polímero artificial. E quando esse polímero ele se adere a esses filamentos de carboidratos aqui presente na bactéria, há um processo de aderência
E quando a radiação ultravioleta bate, né, nesses polímeros, há o processo de fluorescência no ultravioleta. Um dos processos de defesa é o seguinte: o antibiótico ele age da seguinte forma: ele inibe, né, a síntese de proteína na parede da bactéria, né, da parede celular. Então acontece o seguinte: a bactéria ela utiliza um processo enzimático, que é a transpeptidase, que se liga, né, e faz o processo de tradução. Ocorre reação. Só que o antibiótico, como no caso da penicilina, ele vai se ligar a essa enzima e vai bloquear o processo de síntese. Ou seja, houve um bloqueio enzimático. Então, não acontece a tradução e a síntese da parede. Com isso, a bactéria morre. Entretanto, a streptomicina, né, que é um antibiótico também amplamente utilizado, ele vai inibir a inicialização da tradução, causando a morte bacteriana. Ou seja, vai acontecer aqui a inicialização da tradução, só que a streptomicina vai bloquear essa inicialização. E com isso a bactéria morre. Entretanto, a Escherichia coli ela desenvolveu evolutivamente várias formas de driblar esse processo. Então, o que acontece? As bactérias resistentes, né, como no caso da Escherichia coli, que ganhou um processo evolutivo, algumas maneiras de driblar o processo de atuação de alguns antibióticos, acontece da seguinte forma: o antibiótico, né, ele vai agir sobre a molécula-alvo e assim vai matar a bactéria. Houve a morte bacteriana. Entretanto, no caso da Escherichia coli, acontece o seguinte: ela sintetiza uma enzima que é muito parecida, com conformação parecida com a molécula-alvo. Então, o antibiótico, como é um composto químico, ele não sabe onde ele vai se ligar. Ele vai acontecer a ligação no sítio ativo que ele foi projetado. Mas a bactéria ela sintetiza um sítio parecido com aquele da molécula-alvo. Então, o antibiótico, ele, ao invés de se ligar à molécula-alvo, ele se liga a uma enzima que vai bloquear ou reduzir os efeitos desse antibiótico por meio da clivagem química. E também, essa bactéria ela sintetiza um sistema chamado de bomba de fluxo, que é um sistema de bombeamento mesmo. Ela vai bombear o antibiótico do meio intracelular para o meio extracelular. E também tem o processo que, ao invés de ela sintetizar uma molécula-alvo parecida, ela muda a conformação da molécula-alvo. E com isso, o antibiótico ele não consegue se ligar. Então, se o antibiótico não consegue se ligar, ele perde o seu efeito. Então, com isso, é possível verificar que essa bactéria ela é uma bactéria perigosa, uma vez que ela desenvolve processos e mecanismos de defesa altamente especializados. Bem, então podemos concluir que as amostras realizadas, né, as análises realizadas, trazem um alerta acerca da qualidade da água, uma vez que foi encontrado indicadores de contaminação bacteriana, né, de contaminação microbiológica nessa água. E também a presença de cor indica também a presença, né, de materiais particulados nessa água, reduzindo assim a sua potabilidade, uma vez que a água ela não deve ter cor, nem cheiro e nem sabor. Então, é possível verificar a presença de coliformes em mais ou menos 50% das amostras realizadas, onde a pesquisa foi realizada, assim como a ausência de cloro em algumas amostras contribui para esse processo de contaminação, uma vez que o cloro é um agente, né, utilizado no tratamento de água, que tem essa característica de bactericida, né? Ele vai matar, impedir que as bactérias se proliferem nesse meio aquático. Então, é recomendado que essas análises sejam realizadas periodicamente para avaliar a qualidade da água, né, a potabilidade dessa água, e também é importante realizar manutenções constantes nos tanques onde essa água é armazenada, evitando contato com material particulado, evitando contato com a água contaminada. Então, com isso é possível verificar que a água analisada nesses pontos não está de acordo com o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde brasileiro. Agradeço pela atenção.
Muito obrigado.